Minha saudação toda especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje com a participação do vereador Beto Canguçu, do Daniel Gobi, secretário do Meio Ambiente, e do senhor Laurindo Antônio da Silva, chefe da fiscalização ambiental. Vamos falar muito de queimadas. Tem uma lei aprovada que proíbe a queimada na palha de cana em Ribeirão Preto. E isso gerou uma certa movimentação por parte do Executivo para fazer convênios com órgãos das secretarias estaduais, do Estado, né, para a gente ter uma eficácia na fiscalização. Vereador, o que o senhor espera daqui para diante no município de Ribeirão Preto sobre o assunto? Bom dia, Luciano. Bom dia, Daniel. Bom dia, Laurindo. Prazer recebê-los aqui neste ponto de encontro para discutir um tema que eu acho que foi uma surpresa bastante agradável a mim, particularmente, que fui um dos autores da lei. Nós temos aprovado este projeto na Câmara Municipal esse ano. Era a minha segunda tentativa de aprovar uma legislação nesse sentido e nós conseguimos fazer com que a Casa entendesse a importância desse tema para Ribeirão Preto, em que pese aí todas as discussões jurídicas sobre a constitucionalidade ou não de uma lei pelo município nessa questão, nós procuramos seguir a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido seguidamente de que cabe sim à autoridade municipal legislar sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, em particular a poluição, queimada, tudo aquilo que possa atingir a saúde da nossa população. Então, foi com muita satisfação que nós conseguimos aprovar este projeto e que nós esperamos agora exatamente que este projeto se efetive, cumpra-se aquilo que está previsto na legislação. Nós não queremos entrar na estatística de mais uma boa lei que Ribeirão Preto aprova e que fique no esquecimento, que fique no papel. Nós já começamos conversas com o Executivo, inclusive a ideia deste programa, da participação do Daniel e do Laurindo, é justamente isso, para que a gente possa explicar à população como que vai ser o procedimento de fiscalização e aplicação desta lei. Nós sabemos que a aplicação da lei e a implementação dela é um processo, tá certo? Não vamos... outro dia eu recebi um e-mail de um Muniz dizendo assim, foi aprovada a lei, mas continua queimada em Ribeirão Preto. Não, continua e talvez por algum tempo ainda a gente vai conviver com essa triste realidade, uma coisa que já deveria ter sido extinta no nosso município. Agora, o que cabe agora é os órgãos públicos atuarem no sentido de fiscalizar e exigir dos proprietários que eliminem esse tipo de prática rural, que é a queima da palha da cana, né? Então, nós temos certeza e temos a confiança de que tanto a Secretaria do Meio Ambiente, através dos seus órgãos de fiscalização, como a Polícia Militar Ambiental da nossa cidade, ela atuará firmemente no sentido de proibir esta prática que não só traz prejuízos ao meio ambiente, Luciano, mas também à saúde da população, né? Essa foi uma vertente que nós abordamos muito por ocasião do projeto. Eu acho que, do ponto de vista da indústria sucroalcooleira, Ribeirão Preto fica com a pior parte, né? As usinas não estão situadas em Ribeirão Preto, portanto, os impostos gerados pelo agronegócio, pela indústria canavieira, não vêm para o município de Ribeirão Preto. Muitas vezes, os trabalhadores que trabalham nesse segmento vêm de fora de Ribeirão Preto, né? De outros estados, inclusive. O que fica para Ribeirão Preto é a fuligem, a queimada, né? Que inferniza a casa e a vida das donas de casa, principalmente nessa época do ano, né? Trazendo não só a sujeira e a necessidade de um aumento de um consumo de água, no momento onde a gente está com problema de água no Brasil inteiro, e não só em Ribeirão Preto, e também a questão da saúde. Os postos de saúde, principalmente as crianças e as pessoas idosas, que são os dois segmentos mais vulneráveis, estão sofrendo de problemas asmáticos, problemas respiratórios, muito em razão dessa situação que estamos vivendo hoje, né? Então, o que eu espero, particularmente como autor da lei, a lei é de minha autoria, em conjunto com o vereador Ricardo Silva, nós esperamos que os órgãos fiscalizatórios possam fazer um papel de implementar essa lei o mais rápido possível em Ribeirão Preto. Quero agradecer a presença do secretário Daniel Gobi. O senhor esteve reunido com a prefeita Darcy Vera. Sim. E algumas ações já foram planejadas. Obrigado, que ações são essas? Bom dia a todos. Prazer estar aqui na TV Câmara para discutir um assunto tão importante e uma lei, até parabenizo o Beto, ao vereador Ricardo Silva,
uma lei muito importante de Ribeirão Preto, passou pela gente para analisar a questão do sancionamento, a gente foi a favor. Enfim, a prefeita nos chamou até o gabinete e nos orientou no sentido de que ela teve uma ideia de transformar isso no 156, que o SAM, que é a ouvidoria da prefeitura, receba essas denúncias da população. Isso a partir da semana que vem, se tudo correr bem, a população já pode utilizar o meio do 156 do SAM para efetivamente fazer essa denúncia, e essa denúncia vai chegar até a gente, né, no caso a Secretaria do Meio Ambiente, que fará essa notificação, essa multa aos proprietários rurais. Nós ainda temos muita coisa a evoluir, né, nessa questão das queimadas, Lola, principalmente a questão do cadastro rural. Esse é um problema sério que a gente tem, porque na verdade a Secretaria do Meio Ambiente, por ser uma secretaria que atua no município, na zona urbana, a gente ainda não tem essa questão do cadastro. Isso nós estamos em conversas, em andamento. Na verdade, até a própria lei dá um gancho, projeto de lei, né? A gente vai até modificar, estamos pedindo para o Beto modificar alguns pontos na lei. Nós vamos ter convênios com a CETESB, com a Polícia Ambiental, para que efetivamente a gente consiga cessar essa questão da queimada em Ribeirão Preto. Na semana passada, ou na outra semana, teve uma grande queimada num canavial. Mas infelizmente ele foi no canavial na cidade de Cravinhos, né, Laurindo? Cravinhos. Laurindo pode até falar sobre essa questão, que a gente não conseguiu fazer autuação. Nós estamos, inclusive, a rodovia Anguera ficou interditada durante 1 hora e meia, né? Ô Laurindo, você como chefe da fiscalização ambiental, você tem funcionário suficiente para exercer a função? Bom dia, Luciano. Fazer aqui das palavras das nossas secretárias minhas também, parabenizando o vereador Beto, o vereador Ricardo, pela excelente ideia que tiveram. Atualmente, nós temos uma demanda de trabalho. Para essa demanda atual, nós estamos com pessoal suficiente. Mas temos já a promessa da nossa chefe do executivo de que tudo que for necessário para que a gente leve a efeito a fiscalização de maneira eficaz, nos será fornecido. Vereador, no caso de atuação, para quem não cumprir a lei, isso vai para um fundo pró-meio ambiente. Conta um pouquinho, como vai ser isso e para onde, e esse fundo vai investir onde? Bem, na verdade, a lei prevê a destinação da multa para um fundo, para o fundo de saúde. Há uma sugestão aqui por parte do Executivo, da Secretaria do Meio Ambiente, que nós estamos recebendo essa sugestão de maneira bastante favorável, que é a destinação dos recursos provenientes dessa multa para um fundo pró-meio ambiente, que de uma certa maneira é saúde também, né? A gente não pode entender saúde só como o tratamento da doença, mas acho que quando a gente ataca questões ambientais, né, preservação do meio ambiente, investimento em áreas verdes, eu acho que nós estamos fazendo uma boa política de saúde, que é a saúde preventiva. A ideia é, com as multas para esse fundo, a gente vai reinvestir esses recursos em recuperação de áreas verdes degradadas, em implementação de áreas verdes não implantadas, né? Eu também tenho a satisfação de presidir uma outra comissão de estudo aqui dentro desta casa, que é uma comissão de estudo que justamente analisa as áreas verdes não implantadas no município de Ribeirão Preto. Nós temos muitas áreas verdes em Ribeirão Preto que ainda não foram implantadas e que muitas vezes, ao não serem implantadas, ela serve a vários tipos de destinação de forma indevida, né? Não é nenhuma nem duas vezes que várias pessoas vieram aqui se manifestar de que a área verde foi ocupada irregularmente por aquele segmento, seja de movimento, seja de ocupações irregulares por parte de empresas, de pessoas que acabam tomando conta de espaços que são verdes. E, inclusive, toda uma discussão que a gente teve nesta comissão e que estamos analisando ainda, mesmo o poder público muitas vezes ocupa irregularmente as áreas verdes, Luciano, quando você vai definir diretrizes viárias, construção de rotatórias, de balões de acesso a determinados bairros. Antigamente o loteador usava-se a legislação que obriga o loteador a ter um percentual de área verde no determinado loteamento,
eles destinavam esse loteamento, esta área para área verde, e é ocupada por exemplo, obras viárias, né? Então você acaba não tendo a área verde daquele loteamento. E a área verde ela tem uma característica e tem uma finalidade que não é, obviamente, de ser ocupada pelo sistema viário. Então nós temos muitas áreas em Ribeirão Preto, acho que a Secretaria 800 áreas já fez um inventário dessas áreas, e nós precisamos ocupar. A área verde não ocupada é ocupada de forma regular com prejuízo no meio ambiente. Então a gente quer, com esse fundo, com esses recursos, ter uma política de ocupação dessas áreas, tá certo? E portanto, eu acho que se for aprovada essa alteração, eu espero que seja, vamos trabalhar para isso, o meio ambiente tenha de fato um fundo garantidor da implementação de áreas verdes no município de Ribeirão Preto. Eu queria entrar nessa questão da fiscalização de forma bastante rápida também. Queria reconhecer todo o esforço que a Secretaria do Meio Ambiente faz, em particular o Departamento do Laurindo, mas eu tenho uma visão que eu acho que o nosso aparelho fiscalizatório, no geral na Prefeitura, ainda não está devidamente, digamos, aparelhado para tal função, né? Falo isso não só no que diz respeito ao meio ambiente, mas acho que a fiscalização geral no município ela está bastante aquém da necessidade. Faz muitos anos que nós não temos concurso para fiscais na Prefeitura. Fiscal de postura, fiscal de obra, fiscal do meio ambiente. Então, eu sei do serviço, do esforço hercúleo da Secretaria em fazer a fiscalização, mas nós não podemos achar como razoável de que uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, né, com quase 700 mil habitantes, tenha, acho que 5 fiscais para cuidar não só da questão das queimadas da palha da cana, mas as queimadas urbanas, que é um problema grave também em Ribeirão Preto, e outras questões envolvendo a questão do meio ambiente também. Então, eu queria fazer aqui a defesa e advogar e uma solicitação em público à prefeita municipal para que a gente possa aparelhar a Secretaria do Meio Ambiente, uma das principais secretarias, haja vista que hoje se discute muito a questão da sustentabilidade, o meio ambiente está na agenda nacional, está na agenda internacional, e nós temos que ter uma secretaria capacitada, com pessoal suficiente para fazer o trabalho que se espera da secretaria. Então fica aqui um meu pedido ao vivo e a defesa da secretaria, dos interesses da secretaria, no sentido que se capacite a secretaria para fazer esse trabalho maravilhoso que ela tem pela frente. Ô Daniel, andando lá pelo Jardim Interlagos, lá você tem os lagos de recarga do aquífero Guarani. Com essa seca que não chove, você vê que o nível quase que secou. E está muito sujo ali. Não teria condição da Secretaria providenciar urgentemente a limpeza ali, fazer um trabalho educativo naquela região para conscientizar a população, não jogar lixo? Lula, até quero fazer uma defesa à secretária Isabel de Farias, que ela fez uma limpeza na semana passada, que até foi bem, logrou êxito lá. Nós temos um inquérito civil, aliás, são 5 inquéritos civis, tratando sobre aquela área. Então é muito vigiado. Por exemplo, eu poderia soltar uma autorização para fazer a limpar, desassorear a lagoa. Eu não posso, por conta desse inquérito civil, e a CETESB tem que estar sempre envolvida nessa questão, por conta desses 5 inquéritos, a promotora sempre pede a participação da CETESB. Por conta do convênio, a Secretaria do Meio Ambiente poderia já ter feito essa autorização. Mas infelizmente a gente não pode, tem que aguardar a CETESB. Nós já demos a entrada no pedido na CETESB para que eles autorizem a gente a fazer uma intervenção maior naquele local, que seria tirar todos os peixes que tem no local, que na verdade, pelo levantamento que nós fizemos, são peixes exóticos, né, que são tilápias na maioria das vezes, que foram colocados por pessoas mesmo. Tinha um cidadão que invadiu a área e ele transformou aquilo num pesqueiro. Isso é há 40 anos atrás, né, Laurindo? 30 anos atrás. A prefeitura já entrou com uma ação no passado, perdeu a ação, não sei se o instrumento jurídico utilizado foi correto, enfim. O cidadão está lá, nós precisamos tirar o peixe para fazer a limpeza, o desassoreamento da lagoa. Enfim, é uma questão que está sendo vigiada pelo Ministério Público. A Prefeitura tem intenção, sim, de melhorar aquela questão.
Nós temos ainda a discussão se aquilo é ou não é um aquífero. Questão de formação geológica daquele local. O Beto, você é de Ribeirão, Beto? Sou. No passado aquilo ali era utilizado como pista de motocross. Quando foi concebido o Parque dos Lagos, como é um fundo de vale, foi jogada a água da chuva para lá. A nascente do rio, do Córrego das Palmeiras, fica dentro do condomínio Vila de Itália e não fora. Então tem uma série de discussões, mas isso aí é igual discutir o sexo dos anjos, né? Vai ter gente que vai falar que é aquífero, que não é. Por isso que abaixou muito, viu, Lola? Aquilo é contribuição de chuva, de água pluvial. É que as pessoas não gostam que a gente fale isso, mas a verdade é essa. É água pluvial. Não choveu, por isso que está baixando. E é uma hora importante para a gente fazer uma recuperação daquele local. Laurindo, tem uma outra área, vereador, que me preocupa muito, é a área do Jovino Campos. Lá tem uma área pública que foi invadida, o sujeito cria porco, cria frango caipira, vende e ninguém tira o homem de lá. Ele tomou conta, e isso já existe processo, a fiscalização já autuou esse cidadão, a prefeitura já entrou com reintegração da área? Nós temos não só essa área, como algumas outras na cidade, com o mesmo tipo de problema. É o que o secretário vereador Beto mencionaram agora há pouco. A área que não é ocupada com a finalidade a que ela se destina, ela acaba sendo ocupada por terceiros. É o caso de uma das lagoas lá no Parque dos Lagos. Nós temos um invasor que inclusive é proibido de fazer utilização comercial, ele fazia até pouco tempo. Temos essa situação que você falou e várias outras na cidade. A questão de invasão, ela é um tanto delicada. A gente não pode pura e simplesmente chegar lá e falar para o sujeito, saia desse local que você está invadindo. Tem todo um processo administrativo, jurídico que tem que ser feito. E esse caso aí em específico já tem essa situação, passa pelo nosso jurídico e posteriormente vai para a justiça para que seja feita a reintegração. É moroso, por isso dá-se a impressão de que a prefeitura não está adotando as medidas, mas já foram adotadas. Vereador, eu vejo muito a sua preocupação, principalmente com a área verde e a preservação do meio ambiente. Eu estive na cidade de Extrema e fui ver a preservação de nascentes daquele município. Olha, uma coisa maravilhosa. E eu estive faz uns 4 anos, fui inclusive com o ex-vereador Gilberto Abreu. Nós fomos acompanhar. Aquele modelo, não poderíamos trazer para Ribeirão Preto, vereador? Eu acho que todo bom exemplo a gente pode conhecer e aplicar, se for o caso, em Ribeirão Preto, né? E nós temos inúmeros bons exemplos. Agora, eu acho que Ribeirão Preto tem que ter o seu modelo, a sua política de preservação ambiental, né? Nós temos uma legislação aqui que é considerada uma legislação bastante avançada, que é o Código do Meio Ambiente, que foi aprovado em 2004. Agora, eu acho, com a aprovação da lei que proíbe a queimada da palha da cana no município de Ribeirão Preto, eu acho que Ribeirão Preto também se torna uma cidade de vanguarda nesse sentido. E eu acho que essa lei, ela possibilita exatamente toda essa discussão, sabe, Luciano? Por isso que foi uma lei bastante discutida aqui na Câmara, polêmicas, né, na aprovação, e que eu considero uma lei histórica, considerei no dia uma votação histórica, porque acho que a discussão desta lei nos possibilita todo esse debate da política ambiental no município de Ribeirão Preto. Eu acho que qualquer política se faz com recursos. Não acho que a gente só tenha que ter recursos provenientes de multas. Eu acho que a multa é uma pena, né? É uma punição por uma determinada situação que a pessoa não cumpre a legislação. Então, também não quero advogar aqui que a gente construa uma indústria da multa em Ribeirão Preto para poder financiar as políticas públicas. Mas, de qualquer maneira, é uma fonte de recursos que vai possibilitar nós iniciarmos uma política de meio ambiente aqui em Ribeirão Preto, né? Penso que no próprio orçamento do Executivo, da Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente também... o Daniel não me pediu, não, mas estou fazendo a defesa do Daniel de graça aqui, viu? Porque tenho muita simpatia pela causa ambiental, mas é uma secretaria que no bolo orçamentário recebe poucos recursos. Então, essa questão das nascentes, a questão da implantação das áreas verdes,
Eu acho que tudo tem que compor uma política municipal de meio ambiente que considere essas questões, né? Ribeirão Preto é uma cidade bem servida por córregos, né, por nascentes, e me entristece, por exemplo, quando eu moro no Avelino Palma, né, na região lá do Quintino 2 Simeone. Me entristece quando eu vejo que no final da Via Norte ali, hoje, tem descarte de material de construção, inclusive com autorizações, né, dos poderes públicos. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai tinha uma chácara ali onde é o Heitor Rigon, e onde passa o córrego seco passava na divisa da chácara ali. Eu me lembro que tinha uma mina ali, que a gente usava a mina para beber, era a mina que abastecia a casa da chácara e tal, e hoje o proprietário daquela área alugou, vendeu, e hoje lá, por exemplo, você tem um ponto de disposição do resíduo da construção civil e de reciclagem e tal. Então, nós precisamos nos preocupar com essas questões. Eu acho que Ribeirão Preto ainda não é, mas espero que algum dia seja também exemplo para outras cidades, né? Óbvio que isso é um processo, acho que há esforço de todo mundo, mas eu volto a dizer, nós precisamos não só ter boas legislações como nós temos, mas precisamos ter também uma secretaria capacitada, não do ponto de vista técnico, que a secretaria tem essa capacidade, mas do ponto de vista da infraestrutura. A Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria recente, né, Daniel? Eu me lembro que ela foi aprovada em 2008, quando eu fui vereador de outras vezes, e lembro naquela ocasião, num discurso do encaminhamento, que era do governo do ex-prefeito Elcio Gasparini. E ela voltou manca. Exatamente. Eu falei, olha, não adianta a gente criar uma secretaria, e na época ela foi criada pegando um cargo da Secretaria de Infraestrutura, pegando um cargo do Planejamento, pegando uma funcionária da Secretaria de Obras e montou a Secretaria do Meio Ambiente. Não dá para ter Secretaria de Meio Ambiente sem estrutura, só para falar que você tem no município de Ribeirão Preto, inclusive era uma exigência, né? Do convênio com a CETESB. Do convênio com a CETESB e dos outros níveis, que o município tivesse uma secretaria. Então eu penso que nós devemos ter uma secretaria forte, uma secretaria com uma estrutura capaz de fazer fiscalização, de implementar políticas públicas de meio ambiente em todas essas áreas. E uma dessas áreas é a questão do tratamento das nascentes, que eu acho fundamental isso em Ribeirão Preto. Lola, só fazer um comentário sobre a questão das nascentes. Nós concluímos o ano passado um estudo sobre as nascentes. Quer dizer, a prefeitura, quanto tempo, né, a gente teve departamento de gestão ambiental? Não tinha. Nós temos hoje mapeado todas as nascentes em Ribeirão Preto. Nós vamos encaminhar agora, no próximo ano, um projeto para o Comitê de Bacias do Rio Pardo, no sentido de fazer um plano piloto em uma nascente do município, para que seja obedecido o resto. O problema é que os comitês, Lola, até uma crítica a isso já foi muito discutido nos comitês, virou uma indústria de consultoria. Vamos usar o termo certo. Tudo é projeto. Na verdade, nós precisamos de execução. O comitê precisa ajudar a gente na execução desses projetos. Isso é um problema seríssimo que a gente tem no estado de São Paulo. Inclusive, sexta-feira eu estive em São Paulo, no fundo de áreas contaminadas, de recuperação de áreas contaminadas que o governo do estado criou. Não tem ainda nenhum recurso, mas vai ter. 30% das multas da CETESB vão para lá. E isso foi falado, que a gente evite essa indústria de consultoria. A gente precisa de efetividade. Não adianta a gente ter só projeto. O mapeamento a gente já tem. Agora nós precisamos que o Comitê de Bacias do Pardo ajude a gente a executar esse projeto. Não que fique bancando consultorias para fazer projeto. Então, por esse problema que a secretaria é uma secretaria nova, a gente ainda está no crescimento. A gente precisa criar musculatura. Está engatinhando ainda, a gente precisa criar musculatura e é esse que é o nosso trabalho lá, atual. Que ela seja uma secretaria pujante. Vereador, o que falta muito é de consciência da população também. Isso. E esse trabalho tem que ser feito em parceria com todas as secretarias do município, principalmente com a Secretaria de Educação. Começar na criança, né, a zelar pelo meio ambiente. Porque naquela área invadida ali no complexo do Planalto Verde, que nós fomos acompanhar, nós fomos acompanhar o trabalho, a TV Câmara, nós fomos fazer a matéria, a população não queria instalação de água na praça, para não ter a presença de andarilhos. Olha o ponto que chegou. Agora, mas como que vai preservar? Como que vai aguar aquilo?
Porque ali você plantou árvore. Foi resolvido. Agora Você tem grama. A gente colocou a água e com cadeado e etc. Para resolver a solução. Então, quer dizer, as pessoas precisam entender que você precisa saber conviver com os problemas e ajudar a resolver. Faz parte, mora ali. Então tem que preservar. Se cada um preservasse o seu espaço, tá tudo tranquilo. E aquele foi um exemplo, né, Lula? Você bem acompanhou nossa luta ali, não foi fácil. A gente teve o problema da invasão e a população abraçou aquela causa. Isso que foi interessante. E é isso que a gente queria, ter recursos, porque o recurso é escasso. Com as multas da lei da queimada do Beto, com certeza vai ter mais recursos para a gente conseguir fazer com que aquela semente semeie em Ribeirão Preto inteiro, que a gente consiga recuperar várias áreas verdes na cidade. Que o déficit é grande. Após 2004, com o Código do Meio Ambiente, a gente conseguiu exigir do empreendedor que ele entregue as áreas verdes feitas, né? Na verdade, implantadas. Só que para trás o déficit é muito grande, que cai nas 800 áreas. Vereador, o senhor teme uma batalha judicial por parte dos usineiros contra essa lei? Olha, até agora não tivemos nenhuma sinalização nesse sentido, né? Mas eu acho que discussões jurídicas a gente tem que estar sempre preparado para elas, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal já avocou para si a discussão dessa matéria, justamente porque ela tem uma repercussão geral na sociedade e tem um pouco essa divergência de interpretação entre diversos níveis de tribunais, né? Diversos níveis judiciários. Primeiro grau, segundo grau, entre tribunal de um estado com tribunal de outro. Então, como há decisões contraditórias em muitos aspectos, o Supremo Tribunal Federal já avocou para si essa discussão, justamente pela repercussão geral que isso vai ter na sociedade. Eu tenho convicção, né, não posso dizer certeza, mas tenho uma convicção muito forte de que o Supremo Tribunal Federal pacificará essa discussão no sentido de que o município tem competência sim e cabe à autoridade municipal zelar pela questão ambiental, dentre outros aspectos, a questão da poluição e da queimada da cana também. Acho que isso é uma coisa que eu tenho uma expectativa muito boa em relação a essa questão. Você aborda, Luciano, uma questão importante, que é a questão da educação ambiental, né? Que eu acho que também é uma lacuna que nós temos. Inclusive tem um projeto aqui na casa de minha autoria, já fizemos um debate sobre isso, o Daniel esteve aqui, tivemos contribuição da sociedade. Até o final do mês agora, Daniel, nós estamos colocando, digamos, essas alterações que nós tivemos por parte da sociedade, de novo no nosso blog, no nosso site, para mais uma rodada de consultas, e devemos estar voltando o mês que vem uma lei nesse sentido. Até o Conselho do Meio Ambiente está, acho que o Beto provocou, essa participação do vereador é muito importante. O Beto provocou essa discussão na sociedade, e o CONDEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele está trabalhando já num modelo de lei, de um projeto de lei, e o Ministério Público entrou na discussão, através do promotor Sebastião Donizete. E isso, com certeza, nos próximos dias a gente vai ter alguma novidade em consonância com aquilo que o Beto já tinha proposto. Então a educação ambiental é fundamental, nós temos que ter uma educação ambiental, as pessoas educadas para uma sociedade sustentável do ponto de vista ecológico, né? Temos que ter uma economia forte, uma sociedade socialmente justa, economicamente forte, mas ambientalmente sustentável, né? E isso é um papel fundamental da Secretaria, de que a Secretaria ela opere no sentido de garantir isso, né? Nós não podemos ter uma Secretaria como foi no passado, também quero fazer aqui uma defesa da Secretaria atualmente, uma Secretaria preocupada em garantir questões ambientais, né? Em garantir aspectos ambientais quando se discute o crescimento da cidade. Não podemos ter uma secretaria que esteja muito mais a serviço dos interesses imobiliários, de crescimento, da construção, do que propriamente de questões ambientais. Então hoje a secretaria está com esse foco, isso é importante. E a Câmara também tem que ter essa preocupação, viu, Luciano? Recentemente nós tivemos aqui na casa o início de uma discussão sobre a revisão do plano diretor, né, e contrariando inclusive orientações da secretaria, de um acordo firmado com o Ministério Público lá atrás. Queria-se, por exemplo, se mexer na questão daquela área da recarga do aquífero, na Zona Leste, que você tem lá toda uma preocupação de se ter um nível de
a cabeceira do córrego, né, das palmeiras, você tem toda uma preocupação de não adensar a população lá, né, de concentrar e vinha uma alteração no projeto do plano diretor de você dar uma flexibilizada nas exigências ambientais lá. O projeto acabou não indo na votação, teve toda uma resistência aqui, não só por isso, mas por outras questões, mas é uma preocupação. Quando voltar esse projeto, o plano diretor também tem que se preocupar, ou seja, a cidade como um todo tem que discutir a questão ambiental, não pode ser uma secretaria lá preocupada, lá, o Daniel como Dom Quixote lutando contra o moinho de vento, o governo como um todo, até essa questão a secretaria interessante, como um todo tem que estar preocupado com a questão ambiental. Nessa retração da Zona Leste, pouco se levantou, hoje tem cana lá, eles não usam agrotóxico, como é que está isso? Eu acho que a promotoria precisaria também trabalhar nesse sentido. Como é que está sendo esse cultivo de cana? Às vezes está sendo mais tóxico do que ter uma ocupação mais tranquila, mais controlada. Será? É isso que a sociedade tem que discutir, com base, sem paixão. E eu gostaria, o assunto rende muito, só que o tempo urge, né? Nós vamos voltar a essa discussão, não tenha dúvida disso. Ô Lula, queria só convocar e pedir ao vereador que para a gente sair, acompanhar em todas as áreas de plantio de cana-de-açúcar no município de Ribeirão Preto, para mostrar até para o telespectador saber onde ficam, onde existem, principalmente na Zona Leste, onde o secretário disse muito bem. Eu só queria dar um adendo. Eu só queria fazer um adendo, que a gente, logo que foi sancionada a lei do Beto e do Ricardo, nós já encaminhamos, né, Laurindo, ofícios para o sindicato rural, para todas essas entidades de classe, informando que está proibida a queimada. Tudo bem, a lei é pública, todo mundo tem que ter conhecimento, mas nós tomamos essa iniciativa para evitar o confronto, né? E até então não temos nenhuma ação, o jurídico ainda não informou nada. Luciano, acho que se a gente puder ainda mais uns 2 minutinhos, dar a oportunidade para o Laurindo fechar essa questão do projeto, falando justamente como que a população pode participar, o telefone, qual que é o procedimento, mediante o recebimento de uma denúncia, qual que é a ação da secretaria, como isso se converte em visita, em autuação, em processo administrativo. Acho que o Laurindo podia dar um fecho final aí nessa questão, como pode a população participar. Perfeito. A secretaria ela tem algumas formas de ser acionada para que a fiscalização atue. Nós atuamos de ofício e provocados por denúncias. É importante que o cidadão seja os nossos olhos, até mesmo pela nossa contingência. Então, através do 156, que é o Serviço de Atendimento ao Munícipe, nós recebemos as denúncias. No próprio telefone da secretaria, se for o caso, também pode ligar. No e-mail, o e-mail da prefeitura é um pouco extenso, né? Mas a palavrinha fiscalização, sem a cedilha e sem o tio, seguido de @meioambiente pmrp.com.br. Também é um dos meios para se... Finais de semana, o 156 funciona. Nós estamos ainda organizando, ok, Lola e Beto? Perfeito. Nós vamos utilizar a Guarda Municipal Ambiental, que nós temos quantos? Um contingente são coisa de quase 20 guardas. Quase 20 guardas habilitados para tanto. É isso. E nos finais de semana também eles vão... Final de semana, no plantão, pode se discar no 166, o telefone da guarda, não é isso? Sim, mas na verdade vai usar o 156, o 156 vai mas comunicar a guarda. Tá, 156 vai ficar direto, Sábado, domingo, isso, feriado. Isso. O pessoal da guarda vai ser de uma, vamos dizer assim, excelente atuação, porque eles têm continuidade. Pode ser à noite, pode ser final de semana, quando não existe o expediente administrativo. Acionou, infelizmente tem algumas coisas que a gente vai para fazer a autuação, porque depois que queimou não tem como a gente impedir que aquele dano ocorra. Mas pelo menos a gente vai tendo controle e disciplinando de uma outra maneira, né, que não se haja mais dessa forma prejudicial ao meio ambiente. Tá certo, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a sua audiência, até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.